O caçador e o pastor. Quando Noé e sua família saíram da arca, ele recebeu a responsabilidade de governar um mundo novo. O arco nas nuvens, recordação do pacto perpétuo de Deus com a terra. Abre aspas. Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente, que está convosco por gerações eternas. Fecha aspas. Gênesis 9:12. Isso era uma figura, ainda que longínqua, daquele que havia de vir, a luz do mundo, em quem seria manifestada em detalhes e bem melhor que as cores do arco, a infinita beleza e fidelidade de Deus. Mas em vez de considerar a glória de Deus, Noé, apesar de ser um homem de fé, busca sua própria satisfação e, entregando-se à corrupção, motiva a queda de seu filho mais jovem. É solene advertir que Cão era plenamente responsável por seus atos. Mas, pelo mau comportamento de seu pai, isso pesou sobre alguns de seus descendentes. Quão importante é o andar de uma geração sobre uma geração que a sucederá. O 10º capítulo de Gênesis nos mostra esses descendentes de Cão. Entre eles encontramos Nimrod, cujo nome significa rebelde ou poderoso caçador, versículo 9. E o que caracteriza um caçador? Ele busca sua própria satisfação, sua glória às expensas de suas vítimas. Justamente o oposto do pastor, que se preocupa com o bem-estar do rebanho. Nimrod foi poderoso e dominou. Elegeu uma planície, não uma montanha, para ficar mais perto de Deus. Nessa planície, edificou a cidade de Babel, com o objetivo de engrandecer-se. Edificou-a com tijolos e uma torre, cujo cume toque os céus. Tijolos fabricados pelas mãos do homem, resultado de seu trabalho, contraste com a relação que vemos no Novo Testamento, abre aspas, pedras vivas. São edificadas sobre o único fundamento, fruto do trabalho de Cristo na cruz. Qual o resultado que pode vir da satisfação pessoal, da própria glória, do orgulho e dominação, senão resultar em confusão? Gênesis 11, versículo 9 e Gálatas 5, versículo 15. Isso é o resultado do caçador, rebelde contra Deus e dominador sobre os homens. Mas Deus tinha outro pensamento, outro desígnio, um pastor, não um caçador. E Abel, pastor dos tempos antigos, levou uma oferta que agradou a Deus. E veja quantos pastores vieram da descendência de Sem. Por exemplo, Jacó se sacrificou pelo seu rebanho. Abre aspas, estava eu assim, de dia me consumia o calor e de noite a geada. Fecha aspas. Jacó era responsável pelas ovelhas e se dedicou dia e noite por elas. Gênesis 31, versículos de 38 a 40. Moisés também apacentou o rebanho no deserto e na solidão seria formado o homem manso, mais que todos os que haviam sobre a terra. Números 12, versículo 3. Para conduzir o povo de Deus e livrá-lo da escravidão e levá-los a Deus. Davi também aprendeu com as ovelhas de seu pai os cuidados que necessitavam para saber como livrar o povo de Deus no futuro de seus inimigos. 1 Samuel 17, versículo 34. E quando chegou a hora, Deus pôde tomá-lo e dizer, abre aspas, eu te tirei do curral detrás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo. Fecha aspas, 1 Crônicas 17, 7. Depois, um dia também, da descendência de Sem, virá aquele que poderá dizer verdadeiramente, abre aspas, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, fecha aspas, João 10, 11. Um pastor reúne, protege e nutre o seu rebanho.
justamente o contrário do caçador que destrói para engrandecer-se. A qual desses dois tipos nos parecemos? Sem dúvida, o caçador Nimrod carecia da fé. Era uma figura do anticristo que mais tarde se levantará contra tudo que é de Deus. Mas em nós mesmos temos princípios carnais que formam um caçador. Encontramos em uns mais, em outros menos, traços de um caçador do que de um pastor. O caráter se forma até a juventude, e o poder do Espírito Santo, no entanto, no crente, pode transformá-lo completamente e pode fazer um pastor de um caçador. Mas se não velarmos, o espírito de dominação pode se manifestar em nós, trazendo consequências nocivas aos demais. O Senhor Jesus disse, abre aspas, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Fecha aspas, Mateus 11, 29. Abre aspas, quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Fecha aspas, Tiago 3,13. É compreensível que um jovem crente não seja chamado para apacentar o rebanho do Senhor, assim como tampouco Davi deveria reinar sobre Israel antes que Deus o chamasse. Mas na sua juventude, sem perder nada de sua energia e coragem, Davi aprendeu em seu retiro a apacentar as ovelhas de seu pai. 1 Samuel 17, versículo 15. Foram nesses anos que foi formado o seu caráter para levar a cabo a tarefa que deveria realizar mais tarde. Cuidemos dos anos de nossa juventude e das tendências que se formam e se acentuam com os anos, a fim de que, se o Senhor não voltar, possamos ser daqueles que buscam o bem das almas que são tão caras ao seu coração, e que possamos também proporcionar consolo e alimento espiritual ao povo de Deus como bons pastores.